Estou recebendo aqui nos estúdios o Caio Dantas, ele que é diretor do Hospital Regional aqui do Seridó, Telecílio Freitas Fontes, Hospital Estadual Telecílio Freitas Fontes, e a Raquel Salles, que é gerente de ações estratégicas. Também por aqui a nossa amiga Aninha, que é Relações Públicas, né, com a imprensa lá do hospital, que também é funcionária do Hospital Regional aqui do Seridó, né? Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Sistema Rural de Comunicação, através da 95 FM. Esse meio tão importante que leva a verdade, acima de tudo, à população do Seridó. E tem um longo alcance aí, um alto alcance de toda a população, e seu compromisso com a propagação da verdade tem que ser reconhecido, né? Então, agradecer pelo espaço em nome do Hospital Estadual Telecílio Freitas Fontes, esse hospital que daqui a uns dias está fazendo 33 anos de história, com compromisso com atendimento de qualidade a toda a população do Seridó Potiguar. São quase 300 mil habitantes, cuja nossa área de responsabilidade se estende, e dizer do nosso compromisso sempre com a prestação do melhor serviço à população sempre, né? Nós estamos sempre tentando nos atualizar, tentando desenhar a melhor rede possível de assistência à população da região, e é nesse sentido que nós viemos hoje aqui para prestar alguns esclarecimentos à população do Seridó Potiguar sobre alguns fatos que recentemente estão acontecendo no âmbito do Hospital Regional, na perspectiva de organizar o serviço. Eu preciso deixar muito claro isso, porque o norte nunca é a retirada de nenhum direito, né? O norte é sempre a melhor organização do serviço para melhor atender a pacientes, acompanhantes e aos profissionais que estão inseridos no âmbito do hospital regional. E acaba que foi socialmente difundido nos últimos dias algumas notícias sobre uma suposta retirada de alguns direitos dos profissionais, principalmente, que trabalham no hospital regional, e nós, com o nosso compromisso com a verdade, com a seriedade, com a coisa pública, não poderíamos nos furtar de vir a público, de esclarecer a população do que realmente está acontecendo, né? Você se refere à questão da alimentação dos funcionários. O que é que realmente aconteceu ali? Vamos lá, Marcos. Eu preciso fazer algumas reflexões e peço que se eu não me fizer entender, você vai intervindo, porque acaba que são muitas as informações, né? A primeira é que o servidor público lotado na Secretaria de Estado da Saúde Pública, quando ele trabalha no sistema de plantão, ele só pode trabalhar em três formas possíveis, né? Ou ele tira plantões 12 horas, ou ele tira plantões 18 horas, ou ele tira plantões 24 horas. A legislação não permite que o servidor ele tire plantão 48 horas, por exemplo. Isso tem causas que são estudadas. Os estudos mostram que a pessoa que tira mais de 24 horas em um serviço, ela desenvolve um nível de cansaço que gera a possibilidade de maior erro para com os serviços que ela presta. Então, a legislação ela prevê uma coisa que nós chamamos de intervalo intrajornada, né? Que isso também está previsto no caso da CLT. No caso da CLT, você que trabalha na loja, você que trabalha de carteira assinada, é necessário que haja uma intrajornada, um intervalo intrajornada de pelo menos 11 horas entre um turno e outro de trabalho. No caso dos plantonistas, esse intervalo ele é um pouquinho maior, né? Para o plantonista que tira 24 horas de plantão, ele precisa ficar em casa pelo menos 48 horas para poder tirar outro plantão. Isso tem a ver com gasto energético, né? Acaba que nós chegamos à exaustão muito rápido no ambiente hospitalar, porque é um ambiente que nós lidamos com situações de adoecimento, de vida e de morte de forma contínua. Então, nesse sentido que nós precisamos deixar isso muito claro. E no marco normativo da CESAP, nós temos, lá de 2009, salvo engano, uma portaria que ela regulamenta o direito a refeições dos profissionais, dos pacientes e dos acompanhantes. E nessa regulamentação, já estava escrito dessa forma, que quem entra no plantão às 7 horas da manhã, ele não tem acesso a tomar café no serviço. E isso tem uma lógica. Vamos lá, você
está escalado para começar seu plantão de 7 horas da manhã. Você vai tomar café, vai para o serviço para tomar café para depois começar a trabalhar? Em tese, não. Você vai para o seu serviço e vai começar a trabalhar. Você vai com café tomado de casa, né? E você vai ter direito às principais refeições, quais sejam o almoço e o jantar. Isso desde dentro do seu plantão, no caso. Dentro do seu plantão. Isso eu faço uma analogia muito com o serviço privado, né? Vamos lá, você é contratado para trabalhar numa fábrica. Quando você chega, a empresa ela fornece café da manhã para que você comece a trabalhar de 7 horas da manhã, ou você vai com café tomado de casa? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Na legislação do servidor público do Estado do Rio Grande do Norte, o que nós temos é esse marco normativo, né? Que quando você vai começar a trabalhar, você já vai com seu café tomado de casa e você tem direito às principais refeições, que é almoço e jantar. Não se mexeu nessa perspectiva. No último mês de fevereiro, lá no dia 6 de fevereiro, salvo engano, saiu a portaria 435 do secretário de Saúde, dando uma nova regulamentação às refeições, porque já fazia um certo tempo que nós tínhamos essa regulamentação antiga, e alguns aspectos precisavam ser revistos. E não se mexeu em nada nesse aspecto. O servidor público, ele quando chega no serviço, ele tem que bater o ponto e começar a trabalhar. Ele não pode ir para a vendinha lá de Dona Maria, bater o ponto, vai para a vendinha de Dona Maria, fica tomando café até 8, 8 e meia da manhã para poder começar a trabalhar, porque o povo perde. Imagine você deixar de ser atendido porque alguém deixou para tomar café no hospital ao invés de tomar café em casa. Isso é basilar, mas surtiu algum impacto no meio social, né? Nós, no âmbito do Hospital Regional, estamos trabalhando sempre na perspectiva da racionalização do recurso público. Então, nós temos X para utilizar para a prestação de um serviço. Então, nós não vamos fazer com que as pessoas não tenham acesso a direito. Nós vamos fazer com que o recurso ele seja utilizado da melhor forma possível. Por que eu estou lhe dizendo isso? Eu estou lhe dizendo que tinha pessoas, Marcos, nós identificamos no âmbito das nossas investigações na unidade, tinha pessoas que saíam de casa para ir tomar café no hospital sentado de plantão. Tinha pessoas que iam jantar no hospital sentado de plantão. Tinha pessoas que, vamos lá, você está saindo do seu serviço, você vai para o seu serviço, você sai de casa tomar café, vai trabalhar, bate seu ponto, começa a trabalhar. Você vai almoçar, só que seu horário termina de 5 horas da tarde. E tinha pessoas que jantavam e iam para casa. Ficavam esperando o jantar do hospital para poder ir para casa. E essas são questões que são pequenas. Caio, você está fazendo questão de um prato de comida. Não é isso não. Eu estou, na verdade, tentando melhorar a alimentação de quem tem direito à alimentação. Por exemplo, chegou a um ponto que nós tivemos necessidade de sentar com o setor de nutrição e realinhar. Olha, nossa prioridade sobre qualidade da alimentação é nosso paciente. Os profissionais têm que ter uma alimentação digna, sim, mas nós precisamos racionalizar a ponto de melhorar a alimentação para o nosso paciente, porque ele é a nossa razão de existir. Então, todas as ações que estão sendo tomadas já começam a gerar uma economia, mas essa economia não é economia por economia. Nós já direcionamos com o setor de nutrição que toda a economia que seja feita com quem não tinha direito, e eu não estou tirando direito de ninguém, diga-se de passagem. Quem me conhece, quem convive comigo, quem sabe o meu modelo de gerir a unidade, sabe meu compromisso com os direitos da classe trabalhadora, sabe meu compromisso com uma gestão responsável e eficiente. E, particularmente, eu não vim para o Hospital Regional para negar direito a ninguém. Eu vim para o Hospital Regional na perspectiva de organizar o serviço, e um serviço que era de forma solta, conduzido de forma solta, que ele possa ter um fluxo, que ele possa ter processos claros, que a pessoa que chega para trabalhar saiba o que é que tem que fazer. E é nessa perspectiva que nós estamos organizando o serviço de nutrição e dietética do Hospital Regional para garantir o direito de alimentação digna a quem realmente tem direito.
Mas isso foi uma decisão do hospital local ou da CESAP para todos os hospitais regionais? Essa foi uma decisão que partiu, como eu disse, lá do dia 6 de fevereiro, de uma publicação do secretário de Estado, para todos os hospitais. Perspectiva de racionalização do recurso para garantir o direito a quem tem direito da melhor forma possível para todos os hospitais da rede CESAP. E não só hospitais. Unidades administrativas, unidades de referência. Aí, quando eu falo unidade de referência, em Caicó, nós temos o Hemocentro, nós temos a Unicate, e essa portaria ela se aplica a todas as unidades do governo estadual, do nível da CESAP. Então, para quem está de plantão, não tem qualquer dificuldade de acesso à alimentação? De forma alguma. Se carreou aí algumas informações do tipo, estão negando direito a café. Você pode chegar a qualquer hora, e essa é uma determinação da direção, para você ter noção de como as coisas são complicadas no ambiente hospitalar. Nós tínhamos só um item, eu vou falar de café, certo? Nós tínhamos garrafas distribuídas nos setores. É como se na sua casa você fizesse uma garrafa e mandasse para a sala, uma para a cozinha, uma para o quarto. E aí, o que foi que nós começamos a notar? Que muito café estava indo para o lixo. E café indo para o lixo é dinheiro público indo para o lixo. Isso não pode. E o que foi que nós fizemos? A partir da portaria, o secretário garante lá, todos os servidores terão direito a café em todos os turnos servidos no refeitório. E aí nós centralizamos, deixamos todas as garrafas de café, não foi retirada nenhuma. Todas as garrafas de café estão no refeitório. Se você, servidor, quer café, você vai lá com sua caneca, pega seu café e pode tomar em todos os horários. Não vai faltar. Se a garrafa estiver seca na copa, você pede ao funcionário da nutrição e ele vai repor em qualquer horário. Marcos, só com essa ação, eu vou falar de um turno, o turno da tarde. Nós fazíamos para o hospital regional 2 pacotes de café no turno da tarde. Hoje nós estamos fazendo meio pacote e está sobrando. Significa dizer que antes estava indo para o lixo. E nós não podemos conceber em 2023, em uma administração pública gerencial, desperdícios. Na nossa casa nós não podemos conceber. Imagine um ambiente público, que é dinheiro público. Se nós identificamos a questão, nós estamos agindo, buscando reduzir esse desperdício. É nessa perspectiva que essa portaria vem. E eu tive reunião na terça-feira, a tarde inteira, com o setor de nutrição, com todas as nutricionistas, e eu disse, eu não quero ninguém com fome na unidade. Eu não quero. A determinação é que a alimentação seja de qualidade para todos que têm direito. Se vocês identificarem que tem alguém que não tem direito e a pessoa não tem condições, vocês têm autonomia para oferecer alimentação para essa pessoa. Acaba que nós precisamos apenas normatizar quem é que tem direito ao acesso à refeição, porque é um direito fundamental. Se alimentar é um direito fundamental. Então, nós precisamos oferecer a melhor alimentação para quem precisa. Quem está no plantão 24 horas ainda tem acesso a todas as alimentações. As refeições principais. Café, almoço e janta. No caso, quem está entrando no plantão, ele já chega na unidade tomado café e ele tem almoço e jantar. E aí, houve uma reclamação também, salvo engano, sobre que nós juntamos 2 alimentações, porque era assim, nós tínhamos uma alimentação das 5 às 6 e outra alimentação das 7h30, 8 horas às 9. Era alguma coisa do tipo. E aí o que foi que nós fizemos? Não, nós vamos... era uma sopa, um caldo, alguma coisa de 5 horas, e no jantar acaba que nós não oferecíamos 2 alimentações reforçadas. Nós decidimos o que junto com o setor de nutrição? Vamos lá, a portaria ela diz que o servidor ele tem direito a jantar completo. Nós vamos reforçar o jantar dele das 7h45 às 9h. E aí ele vai ter condições de segurar um tempo mais com essa alimentação. Então, lanches, a portaria ela não prevê a presença de lanches para profissionais, apenas as principais refeições. Quando você trabalha na CESAP, basicamente é isso. O servidor público ele já chega com café tomado, e isso é em todos os hospitais. Ele chega com café tomado e ele vai ter direito ao almoço e ao jantar.
Se ele vai precisar fazer um lanche entre um intervalo e outro, sim, aí ele pode levar de casa, a gente fornece meios para que ele possa se alimentar nesses intervalos, e aí ele pode levar uma fruta, pode levar um lanche, além dos mecanismos ao redor, né? Nós temos pessoas que já comercializam lanche no entorno do hospital, que têm a sua renda a partir dessa possibilidade. Dentro, no meio dos funcionários do hospital, criou-se realmente uma certa, digamos assim, insatisfação por causa dessas medidas ou não? Ou a turma realmente aceitou? Bem, sempre que se mobiliza o indivíduo de uma zona que nós chamamos zona de conforto, sempre vai haver resistência. Né? Então, toda mudança, ela enfrenta resistências. Mas nós estamos trabalhando junto com os nossos servidores, e graças a Deus, e eu tenho que agradecer milhões de vezes pela seriedade que a maior parte dos servidores públicos daquela unidade tem para com o serviço, e pela compreensão que eles têm que, na verdade, nós estamos dando direito a quem tem direito. Estamos eliminando essas situações de distorções, onde a pessoa saía de casa para jantar no hospital regional. Isso não deveria existir. Não estando de plantão, inclusive. Não estando de plantão. E foi identificado de uma forma muito complicada. Minha gente, você sair da sua casa para ir jantar em um serviço que é público, que você deveria ter acesso quando está de plantão. Eu preciso esclarecer uma outra questão. A carga horária do servidor público da CESAP ela é diferenciada. O servidor, quando ele ingressa no serviço, ou ele tem 30 horas ou tem 40 horas. O servidor público na CESAP ele vai tirar 4 plantões e meio, Marcos. Ele trabalha 4 dias e meio no mês. E aí, desses 4 dias e meio, há situações, e aí tem uma questão também sobre a dobra. Né? Eu sou impedido legalmente de colocar 2 plantões de 24 horas junto. Mas por interesse da pessoa, porque quer juntar, porque quer passar mais tempo no mês em casa, e eu entendo essas questões. Eu respeito essas questões, eu só não posso ir contra a lei. O gestor público ele é regido por um princípio que é o princípio da legalidade. Eu só posso fazer o que está na legislação. Então, eu não posso juntar 2 plantões de 24 horas. Mas o servidor ele tem autonomia para trocar 30% da escala dele. Ele trabalha 4 dias e meio no mês, o que tem 30 horas, e ele tem autonomia para trocar 30% da escala dele. E aí acontece algumas vezes ele trocar por interesse próprio um plantão para junto do outro. E aí, nesse dia que ele trocou, o servidor que estaria entrando não teria direito ao café. Ele tomaria o café em casa e iria para a unidade trabalhar. Aí, nesse dia, porque a pessoa trocou por interesse próprio, ele quer ter o direito ao café da manhã, quer gerar esse gasto a mais para a unidade. E isso não é justo. Então, o que é que acontece? Quando existe uma possibilidade, quando o Estado precisa do profissional, quando o Estado há necessidade de que o profissional esteja um dia a mais na unidade, nós temos um tipo de plantão que é o plantão eventual. E, no nosso entendimento, o plantão eventual é por interesse público. Só acontece quando é interesse da unidade, do Estado, e porque a população precisa. Isso é interesse coletivo, é primazia do direito do interesse coletivo em detrimento do privado. Nessas situações, nós oferecemos sim o café da manhã quando há interesse da população em que o servidor ele esteja 2 dias seguidos. O ouvinte pergunta aqui por que é que os vigias que trabalham em regime de plantão não têm direito à refeição e os terceirizados da JMT também não têm direito? Essa é uma questão que na verdade vem do direito do trabalho, né? O direito à vale alimentação é um direito que ele é regido por acordos e convenções coletivas, ou seja, o sindicato da categoria, o sindicato dos vigilantes, o sindicato dos trabalhadores da higienização da JMT, acaba que faz um acordo com o sindicato das empresas e eles estipulam um valor que deve ser pago a título de vale alimentação para esse servidor. Entenda, o Estado está pagando o salário mais o valor do vale alimentação à empresa. E o Estado ainda pagava, nesse caso, e essa é uma situação que estava acontecendo na unidade, o Estado ele pagava uma vez o vale alimentação e o Estado ainda pagava a alimentação do servidor na unidade. O servidor ele recebia 2 vezes. Basicamente é isso. E isso não é correto, Marcos. Isso gera duplo custo para o Estado. E
eu entendo que o valor que algumas categorias recebem está aquém do que eles precisam. E essa é uma briga minha, de Caio, e dos outros diretores das unidades, no sentido de fazer melhorar essas condições na seguinte perspectiva. Os sindicatos eles precisam sentar e fazer uma nova convenção coletiva com um novo valor para essas pessoas. Mas o direito ao vale alimentação ele está sendo pago. E o Estado pagava 2 vezes. Vamos lá, você é do setor, e eu preciso fazer essas comparações porque para a população entender. Você que trabalha numa loja de sapatos em Caicó, você tem direito ao vale alimentação, você recebe o vale alimentação, a sua empresa, ela dá o almoço além do vale alimentação. É essa lógica. É uma empresa privada, a JMT é uma empresa privada que presta serviço ao Estado. E eles já recebem o vale alimentação. Eles recebem o vale alimentação. Mas eles recebem realmente? Recebem. No salário. Então, assim, eles recebem salário mais vale alimentação. Que é para já se alimentar. Isso. Certo. E aí, a discussão aqui, para mim, ela é vencida no sentido de, se o Estado já pagou o vale alimentação, em tese não tem que fornecer alimentação, senão é pagar 2 vezes. Mas a discussão que nós podemos fazer e que nós vamos fazer junto com o colegiado de diretores da CESAP é para que os sindicatos eles conversem, porque realmente o valor que algumas categorias recebem é bem aquém da necessidade. E aí é uma discussão que precisa acontecer entre o sindicato da categoria e o sindicato dos empregadores para que essa convenção coletiva ela seja pensada. Mas no caso eles não podem se alimentar no hospital, então? Não. É a mesma lógica da empresa privada. É uma empresa privada que está contratada para prestar serviços ao hospital. Agora, em termos de economia, realmente essas decisões trazem economia para o hospital? E aí eu preciso já fazer o balanço da primeira semana, Marcos. E aí, minha senhora dona de casa, meu senhor dono de casa, o senhor faça e a senhora faça uma comparação com a sua residência, tá? Eu preciso lhe convidar a fazer essa comparação. Vamos lá, na primeira semana eu trouxe aqui alguns itens, Marcos, só para você entender o quanto de economia se gerou em garantindo o direito à alimentação a quem tem direito. Nós não teremos direito de ninguém. Quem tem direito está tendo acesso à alimentação nos horários que tem direito. E de qualidade. E de qualidade, porque o cardápio está sendo reforçado e reformulado para ter mais variedade, né? Vamos lá. Café. Nós gastávamos 7 pacotes de café num dia. Nós estamos gastando 3,5 e está sobrando. Nós já vamos reduzir novamente. Na avaliação das nutricionistas, já está sobrando. E nós vamos reduzir novamente. Na sua casa é assim também. Quando você faz uma garrafa de café que sobra, no dia seguinte você faz meio. Não existe a possibilidade, não deveria existir a possibilidade de desperdício de dinheiro público. E o café é sim dinheiro público. Açúcar, nós gastávamos 6 quilos de açúcar por dia. Estamos gastando 4. Arroz, 10 quilos de arroz por dia, estamos gastando 7. E já está sobrando. Só para você ter noção, um almoço no hospital regional, se for servido coxa e sobrecoxa de frango, nós gastávamos 80 quilos de coxa e sobrecoxa. Por dia? Por dia, por almoço. Sim. Nós estamos gastando 60. Foi um corte de 20 quilos sem tirar direito de ninguém. Só para você ter noção, carne, uma refeição, um almoço no hospital regional, nós gastamos 60 quilos de carne. 60. Agora nós estamos gastando 40. São 20 quilos de carne em um almoço. Filé de frango, para um jantar. Se em um jantar eu servir filé de frango como proteína, eu gastava exatamente 16 quilos de filé de frango. Eu estou gastando 8. Só em não deixar que a pessoa que não está de plantão não venha jantar na unidade. Para que a pessoa que está em casa não venha para o hospital comer quando não tem direito. É assim que a gente faz em casa, é assim que a gente deve fazer no setor público também. É economizar, não é economizar por economizar, é economizar para melhorar a alimentação do paciente, do acompanhante, do profissional que tem direito. Pães, esse me marcou muito porque todos os dias nós pedimos 150 pães, nós estamos pedindo 50 pães à padaria. E está sobrando. Isso é dinheiro público. Isso é responsabilidade. E quando não sobrar, para onde é que iriam esses pães, por exemplo? Quando não sobrar, não entendi. Não, quando você pedia 150 e sobrava, iria para o lixo, no caso? Não ia para o lixo. Era consumido os 150. Era o suficiente entendi. para a refeição.
nós consumíamos 150 pães no dia, nós estamos consumindo 50 e está sendo suficiente. E eu estou podendo oferecer um cuscuz, uma tapioca, uma alimentação diferente para que a pessoa não abuse, porque vamos ser sinceros, você está internado 8 dias no hospital, todo dia pão, você vai abusando. Então, o setor de nutrição precisa usar de uma criatividade para poder ir elaborando o cardápio de forma a fornecer mais qualidade e dignidade através de alimentação. Estamos aqui falando da alimentação no geral, para paciente, para profissionais, para plantonistas e tudo, né? Isso. Só para você ter noção, nós tínhamos, há 2 semanas, nós tínhamos uma média de 180 refeições por horário dia. Eram para profissionais. No caso de profissionais. Um almoço para profissionais. Eram 180 profissionais almoçando por dia. Agora, nós temos uma média de 100 profissionais almoçando. São 80 profissionais que não tinham direito e que iam almoçar no hospital. E muitos deles não estavam nem de plantão. Muitos deles não estavam de plantão. Raquel Salles, né, gerente de estações estratégicas. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Quer dar mais alguma contribuição depois do que Caio falou? Bom dia. Gostaria. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, Marcos. E aí, quando me propus a estar aqui com o Caio falando sobre isso, é porque antes de ser gerente, antes de estar na função de gerência de ações estratégicas no Hospital Regional, eu sou servidora pública, né, estadual do hospital. E falo nesse lugar de servidora pública, mas no lugar também de cidadã, que tem a obrigação, o dever de contribuir, colaborar com a racionalidade dos gastos públicos, né? Então, me envolvi, não só pela minha função, mas por essa responsabilidade nessa função de organizar, de ajudar a organizar as refeições. E aí, de fato, né? Surgiram muitos incômodos, como o Caio falou, a gente mexeu com a comodidade de algumas pessoas, né? Com situações que a gente observava que não eram justas, não eram corretas, né? Com o nosso serviço, que está ali para existir, para prestar um atendimento de qualidade, certo? Para melhor organizar isso, a gente precisou, e para ter, inclusive, essas informações que Caio traz, em relação à economicidade, né, dos itens, a gente precisou contabilizar, né, de forma mais próxima, digamos assim, os almoços, os jantares, as necessidades do de jejum, que é a dobra que a gente chama, e a gente elaborou uma fichazinha que a gente chamou de voucher, um cardzinho, para que o servidor receba esse voucher e tenha acesso à alimentação. Então, isso gerou também um desconforto, porque algumas pessoas entenderam que nós estávamos fiscalizando a alimentação que era dispensada e servida. E não é no sentido de fiscalizar, mas é de conseguir controlar para a gente contabilizar o que é que foi, quantas refeições foram servidas e o que é que foi servido, para quem foi servido, certo? Então, a gente continua com essa técnica de organização, mas, como o Caio disse, em nenhum momento isso foi pensado para retirar o direito de ninguém, né? Não é admissível que nenhum servidor que tenha direito, e eu falo especificamente servidor porque no que diz respeito a usuários, né, a pacientes e acompanhantes, não se mexeu em nenhuma alimentação, né, em nenhuma, do cardápio que é previsto para o paciente, que são 6 refeições diárias, não se mexeu. Né? Para o paciente, nenhum problema. Nem para o paciente, nem para o acompanhante. Né? Então, uma questão nos chama a atenção, e hoje acaba que nós discutimos isso, de uma paciente que procurou um profissional e disse: olha, meu filho, eu não vou comer meu lanche porque eu sei que vai estar faltando comida para você. Isso não existe, minha gente. Não está faltando comida no hospital regional, nós estamos tentando melhorar os cardápios do hospital regional. Então, minha senhora, meu senhor, você que está interno, saiba que as suas 6 alimentações estão garantidas, o governo do estado manda as 6 alimentações para você, servidor, saiba que as principais refeições, que é o que você tem direito, estão garantidas. A ficha, ela não é mecanismo de fiscalização do que você está comendo, é um controle. É uma forma de contar quantas, por exemplo, a ficha, presta aqui, Aninha, a ficha ela é feita por setor, eu preciso saber, por exemplo, quantas pessoas decidiram não comer naquele dia em um determinado setor. Então, é uma forma de eu contar e saber quantas refeições eu estou servindo em relação ao número de quilos de alimento que eu estou produzindo. É uma contagem per capita. Então, é um mecanismo de gestão, mas não é um mecanismo de cerceamento de direito de ninguém. Raquel, é difícil colocar regras no sistema público? Não é que é difícil colocar regras, elas são precisas, mas aí, como a gente falou inicialmente, né, essas mudanças, elas trazem mudanças, porque há também culturas, né, institucionais. Então, o hospital tem 33 anos, tem gente que trabalha lá há 30 anos, né, tá perto de se aposentar, tem gente que trabalha há 20, 25, então está acostumada a
determinadas situações, como nesse caso, né? A chegar para o plantão a tomar café, aí eu tô saindo do meu plantão, vou para casa ou vou para outro vínculo, enfim, e eu vou sair já tomar café. Então as pessoas estavam acostumadas a isso. Quando a gente precisou reorganizar isso, realmente foi complicado, né? Encontramos resistência sim de alguns profissionais, mas eu quero deixar claro aqui também que a maior parte está colaborando com a gente e está de fato entendendo. A gente comentava isso ontem, né? Que a gente está em alguma medida, conseguindo contar com a colaboração dessas pessoas, de, por exemplo, receber uma ficha, mas aí eu não vou querer almoçar hoje, vou pedir meu almoço fora, que é um direito do servidor também. Vai lá e devolve, né? Então, a gente agradece, né, na verdade, essa parceria, porque, assim, é uma responsabilidade nossa, de todo mundo, de quem está na gestão da unidade, mas também de todo servidor, independente do setor que ele esteja. Ok, tem uns áudios aqui no nosso WhatsApp, vamos colocar aqui o povo para falar com a gente. Bom dia. Porque assim, eu trabalho em empresa, mas eu não já recebo meu vale alimentação porque eu ainda querer a mais. Eu estou tirando a alimentação da boca de outra pessoa que necessita mais do que eu. Então, assim, seria coerente a gente ter compreensão, né? Já que eu estou recebendo para comer, então por que eu querer tirar de outro que não tem? Sejamos mais humanos, né? Um abraço, Gessiane, São José de Seridó. Ela coloca parabéns para a direção, muito importante essa avaliação que está fazendo. Tem mais aqui, mensagem aqui chegando. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, eu quero dar os parabéns, muito bem, tem que ser assim, todos os locais de trabalho tem que ter esse método, porque não pode, se você está em casa, já sai de tomar o café, pronto, se você sai de casa já almoçado, pronto, não existe, o local de trabalho é trabalhar, se está dando direito à refeição que você esteja lá no local, tudo bem, mas se você está saindo de casa para o trabalho, não existe isso. Nota 10, parabéns, parabéns, tem que ser toda assim, não só o hospital, mas todas as empresas. Funcionário tem que ver uma coisa, trabalho é trabalho, manjar dos deuses é manjar dos deuses, tá de parabéns. Tem mais mensagem aqui, estão de parabéns, trabalho no setor público e tomo café antes de sair de casa, é o que diz aqui a nossa ouvinte Neuba. Deu para ficar bem entendido. Quem está dentro do plantão tem direito à refeição. Quem não está dentro do plantão, né, como por exemplo, não está trabalhando, mas vai no hospital para fazer refeição, não pode, né? E quem sai de casa para assumir o plantão de 7 da manhã, já pode sair de casa com o café tomado, é isso? Resumindo, isso, né? Eu acho importante esclarecer mais uma coisa, porque veiculou-se muitas notícias, né? E falou-se também da qualidade dessa alimentação, enfim, teve postagem com foto de quem tinha aquilo, não era a nossa realidade, né? Nunca foi. A alimentação, obviamente, na época da pandemia, lá em 2020, 2021, nós amargamos dias muito difíceis, né? Enfim, estávamos vivendo em crise. E tivemos algumas dificuldades de alimentação, mas nunca faltou, né? Nós tivemos um período que, por exemplo, a alimentação era a base de soja, proteína, mas nunca faltou, sempre teve, né? E hoje a gente conta com uma qualidade superior, é uma responsabilidade também do setor de nutrição e dietética da nossa unidade, a qualidade da alimentação servida e a quantidade, né? Muito bem servido. O ouvinte pergunta, o estudante de medicina que está estagiando no hospital tem direito a se alimentar no hospital? Pela portaria, o residente e o interno, sim, porque eles passam um período superior a 8 horas no âmbito da unidade. Só que o estagiário, a lei de estágio, ela fala sobre 4 e 6 horas. Então, o estagiário de medicina ou de outros cursos, não. Nesse caso, eles não têm direito pela portaria. Nós estamos estudando junto do NEP da unidade, mecanismos de tentar garantir esse direito à alimentação também para os estagiários, mas nós precisamos primeiro quantificar que impacto seria esse para o cardápio, por exemplo, dos pacientes. Confesso a vocês que é a escolha de Sofia, entre privilegiar o paciente que está internado e o acompanhante e o estagiário não tem vínculo nenhum formal com o serviço. Ele está lá aprendendo a ser profissional. Quando eu fui estagiário de enfermagem, de serviço social, eu almoçava fora da unidade. Eu levava meu almoço para o serviço e comia no refeitório. Então, o residente
e o interno, que passa um período maior que 8 horas na unidade. A esses é garantido o almoço e o jantar, mas ao estagiário a gente ainda não consegue oferecer, primeiro porque a portaria do secretário não prevê essa possibilidade, e segundo porque nós ainda estamos discutindo no colegiado de diretores se existe como uma possibilidade de abrir esse direito. Uma outra questão, Marcos, que nós precisamos reafirmar aqui é sobre o horário de trabalho, e eu queria abrir só esse tópico para além da alimentação. É um compromisso dessa gestão que o servidor público ele esteja no serviço no horário para trabalhar e comece a trabalhar no horário que está previsto para ele começar. Se o plantão começa às 7 horas da manhã, nós pedimos ao servidor público que às 7 horas esteja no seu setor para assumir para a troca de plantão, para receber o plantão e começar o seu trabalho. O que é que nós identificamos há algum tempo? Havia alguns profissionais que chegavam de 7 horas, 7h20, 7h40, batiam um ponto, iam para o lanche e de 9 horas começavam a trabalhar. Minha gente, isso não existe não. Isso é minimamente, eu vou usar um termo aqui que me perdoem, porque acaba que eu venho do mundo do direito e acaba que toda discordância deve vir com elegância, mas nesse caso é desonestidade. Se ele recebe para ter um plantão de 7 da manhã, tem que ter às 7 da manhã. Né? Às 7 da manhã. E saindo, é outra coisa, e saindo às 7 da manhã do outro dia, não é saindo de 4 da manhã não. Não é saindo de 3 da manhã, porque meu carro, não, só tem uma van para a minha cidade saindo de 3 horas da manhã. 4, 5, 6, 7. 4 horas que o Estado está lhe pagando para você estar a serviço da população e você foi embora. Olha, é compromisso dessa gestão que o servidor público ele comece a trabalhar no horário e saia no horário. E as medidas estão começando a ser tomadas e não é perseguição, não. É simplesmente registro de ponto. A gente instalou um registro eletrônico de ponto. Minha gente, se você não está cumprindo sua carga horária, infelizmente vai ser descontado em alguma medida. Não é assim que acontece no setor público, quando você vai procurar um emprego. Se você sai fora do horário, não é descontado? No privado, no caso. No privado. Né? No setor público deveria ser a mesma lógica. Ok, Caio. Porque é dinheiro público, né? Então, nós estamos trabalhando nessa perspectiva e a CESAP vem construindo alguns sistemas para controlar essa entrada e saída e início das atividades. Obrigado por sua participação, pelos esclarecimentos. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, só agradecer em nome do Hospital Estadual Telecila Freitas Fontes, de toda a equipe que está no plantão lá na unidade. Nossa equipe é composta por pessoas que são comprometidas com o serviço público, em sua grande maioria, e estão dedicadas a prestar um melhor serviço à população do Seridó. Dizer ao povo do Seridó que nosso compromisso é com a seriedade, é com a coisa pública e com o melhor uso do recurso público para a população. Raquel, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Você falou tão pouco, né? Pode ficar à vontade. Mas é porque eu vim para acompanhar Caio, porque eu sabia que ele traria todos os elementos que a gente precisava expor aqui, né? Mas aí eu agradeço mais uma vez o espaço, né? Caio sabe que eu estava todo o tempo dizendo, nós precisamos ir lá no programa de Marcos Dantas conversar com a população sobre isso, porque o que se veicula, as pessoas tomam como verdade, principalmente quem não conhece a realidade daquela instituição, né? Então, não, as pessoas, enfim, quem não trabalha não conhece, né? Não conhece a instituição. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui, né? Estamos à disposição sempre. Eu brinco que eu morro de medo de rádio, mas... mas você fala bem. Mas preciso, se for preciso, eu venho. Com certeza. Né? E agradeço... E o que a gente sempre defende aqui, tem que prestar esclarecimento à população, né? Porque o povo precisa ficar informado. E obrigado por vocês estarem aqui, viu? Aninha também, aquele abraço. Muito obrigada. São 8h35, nós temos